Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Palavra Conversa. Nesta semana estaremos a falar com um convidado muito especial sobre um tema muito especial. O nome dele é AJ. Alô Zarias, como está? Estou bem, Efraim. Graças a Deus estou bem. Nice. Não sei consigo. Eu estou muito bem e muito ansioso para falar sobre o nosso tema, mudar o mundo. Sabes, quando eu penso nisso, eu olho para o mundo como ele é. O mundo está muito mal e não sei se existem pessoas que acreditam que é possível mudar, mas também existem pessoas que não acreditam que é possível mudar o mundo. O que é que acha? É possível mudar o mundo, Azarias? É possível mudar o mundo. Ok. É simples falar que é possível mudar o mundo. É difícil nós agirmos para que tal mudança aconteça. Ok. Porque se nós olharmos para o que acontece hoje em dia, a humanidade encontra-se sobrecarregada por crises humanitárias, crises económicas, sociais, culturais. E nós, qual é o anseio de todas as pessoas? Um mundo de paz, prosperidade, de comunhão uns com os outros. E parece que é muito difícil. Nós conseguimos ver alguns indivíduos e algumas coletividades trabalhando para mudar o mundo, para erradicar a fome, para trazer paz nos países ou nas regiões de conflito. E todas essas pessoas fazem porque acreditam que é possível. Mas nós precisamos nos questionar. Essas medidas são duradouras, são eficazes a longo prazo? Eu acredito que boa parte delas ajudam a ter um determinado tempo. Mas nós podemos ver uma solução a longo prazo que a humanidade já experimentou anos atrás e esta solução mostrou-se eficaz e nós podemos experimentá-la dela na nossa geração. Então, pelo que estamos aqui a dizer é que realmente o mundo precisa ser mudado. Isto está claro. Existe uma solução para o mundo. Qual é essa solução? Bem, nós precisamos, voltando à questão inicial, precisamos considerar que os problemas do mundo têm uma origem ou num problema muito grave, o problema do pecado. Se nós imaginarmos que vamos erradicar a fome e vamos trazer paz do dia para a noite, sem tocar na questão do pecado, estamos a enganar-nos. Porque esse é um problema que não está num lugar, não está no espaço, não está em África, na Europa, habita no coração de cada ser humano. E é possível mudar de uma forma completa se nós seguirmos o meio que Jesus nos apresenta, o caminho que Jesus nos apresenta, pois isso vai nos dar uma solução duradoura. Se nós seguirmos Jesus, como a igreja primitiva o fez, nós veremos a transformação que eles experimentaram. Em meio ao Império Romano, eles experimentaram a transformação de vida. E aquilo mudou a história da humanidade. E até hoje, nós olhamos para a história e vemos que algo aconteceu. Porque homens e mulheres estavam comprometidos em seguir Jesus. Então, Ele nos dá essa solução que não tem prazo. É para sempre. Uau! Realmente, parece que, no seu ponto de vista, existe o pecado no coração dos homens e é este o maior problema do mundo. E Jesus é quem nos traz a solução. E esta solução seria, nesse caso, o discipulado. O que é isso? Bem, se nós olharmos para o que Jesus fez, a sua morte e a sua ressurreição trazem-se novo caminho para a humanidade, trazem-se esperança. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, não podemos ter essa esperança de que o mundo pode mudar. Mas porque Jesus morreu e de fato ressuscitou, Ele nos dá o poder de nós sermos transformados e o poder de levarmos esta transformação a todas as áreas da sociedade e das nossas vidas que nós formos. Então, o discipulado é a maneira como nós aprendemos, ou é o modo pelo qual Deus vai nos transformando para nós sermos como Jesus. Então, se nós queremos ver uma transformação cultural, social, queremos ver o nosso mundo completamente transformado, precisamos seguir o discipulado, pois vai nos levar a sermos pessoas transformadas. É disso que nosso mundo precisa. Uau! Quando nós falamos de discipulado, um dos versículos que aparece em Mateus 28, 19, quando fala, diz aí, idem ou vão e pregam o evangelho a toda criatura e tudo mais.
Quem é que deve fazer isso, Azarias? Bem, todos os que seguem Jesus, porque, conforme disse, nós precisamos seguir as pisadas de Jesus para sermos transformados. Yeah. Então, os que estão a ser transformados têm o poder de fazer uma transformação a longo prazo. Yeah. Não quero dizer que os que têm causas sociais, humanitárias, não transformam o mundo. Nós estamos a falar aqui de soluções duradouras, soluções que atacam o problema pela raiz. Então, todos que seguem Jesus podem levar esse evangelho. Ou, melhor falando, podem não, devem. Pois Jesus mandou, disse, façam discípulos. Não disse se vocês tiverem um tempo extra nas vossas vidas. Yeah. Então, a nossa missão, como pessoas estão a ser transformadas pelo Espírito Santo e vivendo no reino de Deus, a nossa missão é declarar que o reino de Deus é sobre todos os reinos, em todos os lugares da sociedade, em todas as nações, em todas as tribos, em todas as etnias. Exato. Então, nosso dever, todos nós, como seguidores de Jesus, é manifestar Jesus e o seu reino para todas as pessoas em todos os lugares. Então, todos os cristãos devem pregar, devem fazer discípulos em todos os lugares. Ok, todos nós cristãos temos que fazer isso. Como é que nós podemos fazer isso? Simples. Nós precisamos ser discípulos. O primeiro passo para nós transformarmos a nossa sociedade, a nossa cultura, as nossas áreas de influência é nos tornando discípulos. Porque sem o poder que Jesus nos dá, nós vamos simplesmente fazer ações sociais. Então, o primeiro passo é nós nos comprometermos a ser discípulos de Jesus. O que isso significa? Precisamos aprender o modo de viver de Jesus. Jesus não só veio aos 30 anos para morrer numa cruz e ressuscitar. Ele viveu, nos mostrou os passos, como ser um filho, como ser um indivíduo inserido numa sociedade, como inserir-se na igreja, como inserir-se na escola, na altura, como ter uma profissão e exercê-la do modo certo. Então, se nós formos discípulos, vamos ser capazes de fazer discípulos. Então, esse é o primeiro passo que nós precisamos dar, nos tornarmos discípulos. O segundo, que está no processo em que nós estamos a nos conformar com Jesus, em que estamos a ser discipulados, é ter o coração de um discipulador. O que eu quero dizer com isso? Precisamos saber por que é que estamos a discipular. É bem verdade que Jesus ordenou que nós discipulássemos as pessoas, mas precisamos entender que cada mandamento que Jesus nos dá, ele se importa com a motivação que nós temos ao fazê-lo. Então, no caso de nós fazermos discípulos, precisamos garantir que a nossa motivação é o amor, conforme vem em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 3. Tudo só serve se nós seguirmos os passos de amor. Eu preciso amar as pessoas ao nível que eu vou sentir necessidade de levá-las de contínuo a viverem a vida que Deus tem. Vida de humildade, vida de graça, vida de perdão. Então, eu preciso ter esse coração. Então, para todos que querem fazer discípulos, precisam ter isso em seus corações, de pedir que Deus me dê amor pelas pessoas, me encha de amor pelas pessoas que me cercam. Então, esse é o segundo passo. Outro passo, outro aspecto importante, se nós quisermos discipular de uma forma eficaz, como Jesus fez, nós precisamos entender que um indivíduo é um indivíduo completo. Nós não discipulamos alma, Efraim. Tu sabes, há cristãos que quando olham para mim, como, vamos dar um exemplo, eu não sou cristão, não sigo Jesus, olham para mim como alma apenas. Ele precisa ser ganho para o reino dos céus, precisa ir para os céus. Esquecem que eu sou um indivíduo com sentimentos, com pensamentos, formado com ideologias. E não, nós precisamos garantir que estamos a discipular a pessoa por completo. Isso quer dizer, devemos levar em consideração as necessidades espirituais, claro, a pessoa precisa conhecer Deus e relacionar-se com Deus, as necessidades emocionais da pessoa. Essa pessoa lida com o stress todos os dias, essa pessoa lida com ansiedade, lida com problemas na escola, na família, em todo lugar. Esse indivíduo tem necessidades físicas. Esse indivíduo talvez não tem condições físicas suficientes para poder viver um bem-estar pleno. Então, nós precisamos considerar necessidades psíquicas, necessidades intelectuais. Então, quando discipulamos a pessoa, como Jesus fez com os seus discípulos, ele alimentou as pessoas quando estavam com fome, ele curou as enfermidades das pessoas,
as necessidades físicas também, ele considerou as necessidades espirituais das pessoas, então nós precisamos discipular a pessoa por completo. Certo. Uau. Outro aspecto importante, o quarto passo que eu posso considerar, é que nós estamos a discipular pessoas que vivem numa cultura, Pois. vivem em meio a hábitos, cresceram em meio a hábitos. Ora vejamos, se eu uso fato e o meu perfil como seguidor de Jesus é usar fato, não quero denigrir as comunidades de fé cristã, de pessoas que valorizam formalidade, mas se esse é o meu contexto e quero discipular uma comunidade ou indivíduos de uma cultura, eu preciso garantir que não vou levar essas pessoas para a minha cultura. O que estou a fazer é apresentar o Evangelho de Jesus, ensinar as pessoas a obedecerem os ensinos de Jesus, a viverem como Jesus quer e não torná-las da minha cultura. Então, precisamos considerar que esse indivíduo cresceu em meio a uma moda, uma linguagem, hábitos familiares, e nós precisamos garantir que tudo quanto não afeta o Evangelho, essa pessoa pode continuar a viver desde que não afeta o Evangelho. Um exemplo claro, na igreja primitiva, em Atos, vemos esses problemas. Os judeus cristãos queriam que os gregos cristãos se tornassem judeus. Exatamente. Não estavam a seguir Jesus, queriam que eles fossem judeus. E não precisamos garantir que, ao discipularmos pessoas, não estamos a torná-las rongas, machanganas, ou macondes, ou macuas. Ou machopes, né? Ou machopes, claro. Mas estamos a tornar essas pessoas seguidoras de Jesus. E não, precisamos ensinar os nossos discípulos a navegar na sua cultura. E como podem obedecer a Jesus no meio da sua cultura. Então, posso deixar esses 4 elementos como cruciais para o nosso contexto hoje em dia. Uau, é interessante e faz sentido voltarmos a frisar esse grande ponto. Nós temos que considerar as pessoas e aquilo que elas têm nos seus corações quando vamos discipulá-las. Porque realmente acho que o ponto que estavas a levantar, no sentido, ignoramos as pessoas como pessoas. Sim. Nós olhamos elas como simples almas que devem ser ganhas para o reino. É como se fossem meros números que queremos levar ao reino. Então isso é muito triste. Ok, Azarias. Eu tenho medo que as pessoas pensem que discipulado e evangelismo é a mesma coisa. Pelo que eu percebo, não. O discipulado é um relacionamento que eu venho desenvolvendo. É isso? Estou errado ao pensar assim? Não, eu concordo. Alinho neste pensamento. Porque se nós olharmos para o evangelismo, poderíamos colocar um exemplo prático ou muito comum de evangelismo nos nossos dias: cruzadas. Cultos de avivamento que são feitos nos bairros para apresentar Jesus às pessoas. O que acontece é que as pessoas simplesmente ouvem Jesus e aceitam Jesus. Mas um aprendiz não é alguém que ouve num dia, ouve todos os dias. E não só ouve, vê. Então é o que nós fazemos na palavra. O que nós queremos não só apresentar Jesus às pessoas, mas mostrar como seguir Jesus. O que significa orar, o que significa jejuar, como é que eu posso fazer isso na minha vida, o que significa amar, o que significa servir. Então, o evangelismo e o discipulado precisam ser conjugados e nós precisamos praticar as duas coisas. Mas não podemos cometer o erro de simplesmente apresentar Jesus no comboio, na paragem um dia e achamos que aquelas pessoas do dia para a noite vão começar a seguir Jesus e obedecê-lo. Aquelas pessoas podem seguir Jesus, mas podem aceitar Jesus e não saberem como segui-lo. E é através do discipulado que nós ensinamos a pessoa, ela aprende a seguir de verdade. Interessante. Já agora, Azarias, uma última pergunta. Como então é que nós podemos mudar o mundo através do discipulado? É simples. Jesus nos deu essa tarefa e Ele deu aos seus discípulos o poder do seu Espírito para que eles pudessem continuar com essa missão. Então, é simples, precisamos discipular como se o discipulado, o que de fato é, fosse um único caminho para mudar o nosso mundo, para mudar o mundo dos negócios, o mundo da política, o mundo da educação, as nossas famílias, as nossas comunidades. Se nós queremos ver uma transformação no mundo, precisamos considerar o discipulado como nossa ferramenta. Vou repetir isso, sem querer desprezar. Eu valorizo muito organizações humanitárias que prestam serviço de ação social. Mas, se nós queremos ver uma transformação duradoura,
de gerações em gerações. Precisamos apresentar às pessoas a cura, o remédio perfeito. E o remédio perfeito é apresentar Jesus. Jesus curar os corações humanos. E veremos homens a transformar suas armas em enxadas para produzir. Veremos homens a transformarem, a removerem o ódio de seus corações, a inveja de seus corações. E vamos sentar homens de tribos diferentes, etnias diferentes. E juntos, seguindo Jesus, vamos transformar o nosso mundo em campos de prosperidade, em campos de paz, em campos de alegria. Que nossos filhos, filhos de nossos filhos e filhos dos nossos filhos vão encontrar um mundo de paz para viver. Então, o discipulado é o caminho. E se nós seguirmos Jesus, o Espírito Santo vai nos capacitar para nós, de fato, transformarmos o mundo. Ele vai transformar-nos, vamos transformar o mundo. E esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Então, como cristãos, precisamos abraçar essa missão. Porque Deus ama o mundo. E Ele espera que nós saiamos das nossas igrejas, dos nossos bunkers, dos nossos esconderijos. E vamos para o nosso mundo e comecemos a transformá-lo. Uau! O mundo está doente, precisa ser mudado. A única pessoa que pode mudar é Jesus. Ele é o remédio perfeito. Exato. Muito obrigado, Azarias, pelo seu tempo. Deus te abençoe, mano. Muito obrigado pela oportunidade, Frank. Muito obrigado por ter visto o vídeo do canal A Palavra. Não pare por aqui, junte-se à nossa família através do Facebook e Instagram. Não te esqueças de subscrever, dar o like e compartilhar com amigos.